Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Sábado de luxo. Aqui, Faria Lima, contrato renovado com meu patrocinador Bravo. A Bravo é uma Tex-Tech com mais de 10 anos de mercado, que atende mais de 6 mil CNPJs em BPO, na área fiscal, contábil, folha de pagamento. Eles estão fazendo um projeto muito bacana de gestão da reforma tributária. Você vai passar pela transição e antes da transição tem 2 anos que você vai ficar fazendo conta, você vai ficar pensando se vai fazer outsourcing, co-sourcing, vai internalizar, contratar gente. E a Bravo pode te ajudar neste diagnóstico, tá? Eles estão fazendo esse trabalho bastante em empresas do Brasil todo. E acoplado, plugado nesse projeto, tem toda uma tocada de transformação digital com muita tecnologia. Então, se você tiver interesse de chamar a Bravo para um diagnóstico, para avaliar para que lado você vai, o que seria mais eficiente, você aponta para esse QR Code que está aqui e eles vão ter o maior prazer de te atender. Bom, eu queria também colocar que eu já comentei aqui, a gente está em junho promovendo o MTX Mastermind. Olha, o MTX Mastermind vai ser um evento de dia inteiro, num sábado aqui em São Paulo, na região da Berrini. Nós vamos juntar o creme da creme da área tributária, o mainstream tributário brasileiro, com pouquíssimos ingressos, vagas limitadíssimas. Vamos falar sobre gestão tributária, liderança, gestão da transformação digital, gestão tributária no varejo, nas empresas tech, gestão de multinacionais, tudo com o foco de pessoas no centro, o protagonismo do profissional tributário. Assim que a gente tiver isso aí tudo alinhavado, a gente começa a publicar nas redes sociais com links, mas se você quiser fazer um pré-cadastro, você já pode me mandar uma mensagem nas redes sociais, que eu já deixo ali prontinho, você no mailing list para receber o aviso das inscrições. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui o meu querido amigo Fábio Santana. Meu caro, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Obrigado. O Fábio, para quem não conhece, o Fábio, existe uma comunidade liderada pelo nosso querido amigo Rogério Araújo, chamado TELA, que reúne acho que 1.500, 2.000 profissionais de techs, né, Fábio, no Brasil todo. Até, mas somando tudo dá mais ainda. Dá mais ainda, né? E aí tem um jornalzinho, tem um periódico com notícias, com legislações, com curadoria cultural. E o grande líder, o grande editor desse periódico é o Fábio. Muito legal, Fábio. Eu queria começar contigo te perguntando assim, a tua trajetória profissional, o que te trouxe até aqui, o que você estudou, por onde trabalhou. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui, né? Nós nos conhecemos do grupo, conversamos. Exato. E você sempre foi referência quando a gente fala de impostos. E agora adentrando outras mídias, né? Isso é muito interessante, acho que é um ganho enorme para o público. Bom, falando um pouco de mim, de trajetória, né? Então, eu estou na área tributária desde mais ou menos 99, 98, por aí. Tá? Mas ainda antes da área tributária, quando nós falamos de formação, né, eu sou formado em administração de empresas, né, por uma faculdade pequena, que inclusive era do meu bairro, que eu acabei fazendo N discussões. Eu cheguei a cursar um semestre de contabilidade, mas depois de um semestre de contabilidade eu vi que não era muito a minha praia, a contabilidade em si. E no final das contas, uma boa parte de que aquela crença popular, o pessoal gosta de brincar de que não tem muito o que fazer, não tem uma definição do que fazer, acaba fazendo a administração, né? Eu acabei indo, fiz a administração, dei sorte, porque foi um curso que eu gostei bastante, né? Na época tive professores que conseguiram abrir a minha mente por algumas coisas, né? Então eu tenho essa formação, sou formado em administração de empresas, uma pós-graduação em governança tributária, feita no Senac, e também alguns cursos aleatórios que a gente acaba fazendo, né? Eu fiz o curso de gestão do agronegócio, né? Na FGV, o curso do nosso amigo querido Calcini, né? Então, um curso bem bacana, né? Então, em termos de formação, foi isso
que aconteceu na minha vida. Calcini é uma referência do agronegócio. Total, né? Total. É uma pessoa muito querida, né? Muito querida. Além de um conhecimento técnico absurdo. Conhecimento enciclopédico. É uma gentileza sem tamanho. Sim. Né? Eu tenho grande admiração por ele. Eu também. E em empresas, eu não vou fazer passo a passo aqui, que são muitos anos, né? Os cabelos brancos aqui, sim. acho que acabam dizendo isso. Mas vou citar algumas das empresas que eu passei. Eu trabalhei na Copersucar. Fiquei 15 anos, entrei aquela carreira que a gente entra no office boy. Sim. Da empresa, né? E aí você vai subindo um pouco, e acabei depois indo para a parte fiscal, foi lá que eu comecei, né? Depois da Copersucar eu passei por GE, né? Fiquei um tempo na GE, grande escola também, empresa gigantesca, né? Essa foi uma grande mudança para mim de carreira. Você sai de uma empresa nacional, né? Você vai para uma multinacional americana, foi um choque cultural enorme. Então, aí depois de GE eu passei por Bunge, passei por Votorantim Metais. Depois de Votorantim Metais eu fui para a Seara, que é do grupo da JBS. Né? Eu te conheci no tempo da Seara, inclusive. Isso, exato, no tempo da Seara. Isso. E faz 2 anos, aí eu tô na DM, que é também um dos grandes players do agronegócio mundial. Uhum. Né? Então, aqui hoje, atualmente, dentro do... E aí, naturalmente, né, Augusto, a gente vai mudando dentro da área tributária conforme você vai evoluindo de carreira, né? Então, eu passei por todos os cargos assim que se possa imaginar até onde eu estou. Eu fui auxiliar de escrita fiscal, né? Aquela coisa que eu nem sei se hoje existe, Sim. auxiliar de escrita fiscal 2, analista júnior, analista pleno, analista sênior, e já faz alguns anos que eu estou como especialista tributário dentro da parte de consultoria, planejamento, mais voltado para a parte de indiretos. Sim. E nesse período, a gente interagiu essa semana até, Fábio, num post que eu fiz sobre o generalista e o especialista. E então, assim, existem profissionais que se notabilizam trabalhando a vida inteira no setor, por exemplo, automotivo, ou de tecnologia, ou de alimentos, e você passou, por exemplo, por GE, né, por outros segmentos, né, passou por sugarcane, aí hoje está com commodities agrícolas, né? Você acha que existe essa resposta do melhor, ou seja, é melhor ser generalista e fazer ali funcionar em vários segmentos, ou se especializar num determinado segmento e virar realmente um especialista naquela área, em alimentos, em automotivo? Qual a sua opinião sobre isso? Augusto, assim, se fosse pensar, né, se for pensar pela carreira, né, do que eu passei, a minha carreira acabou migrando uma boa parte para agronegócio, né? A gente fala de Copersucar, fala de Bunge, né, fala de Seara, da DM, está um pouco mais focado no agronegócio. Mas assim, não foi uma coisa premeditada. Não foi uma coisa que fala, eu quis também me especializar em agronegócio. Não foi. Foi o rumo da carreira que muitas vezes aconteceu. Exato. Até porque eu não tenho muito perfil de planejar exatamente as coisas que eu vou fazer, onde eu vou estar. Eu sei que talvez seja até errado, muitas pessoas acabam fazendo, mas eu não faço. Eu acho que, na verdade, sim, acho que você tem que ter um foco de especialização em algum assunto, né, em algum tema, em alguma área, né? Mas se você tiver essa capacidade de conseguir ser um generalista, de conseguir abarcar outras coisas, eu acho que é importante. Né? Que nem, vamos dentro ainda da área tributária um pouco mais fundo. Né? Eu sempre, a vida inteira, trabalhei com indiretos. Né? Então, quando a gente fala em termos de diretos, né? Imposto de renda, contribuição social, ou transfer pricing, então eu tive muito pouco contato. Né? Então, eu acho que hoje um profissional que que consiga dominar relativamente bem os dois, ou seja, de fato especialista em um, mas que tenha um conhecimento bem amplo do outro, né? Eu acho que ele sempre tem uma tendência a conseguir deslanchar mais a carreira. Muito bom. Fábio, na área que você trabalha, existe aí um grande impacto nos próximos anos, ou seja, de mudança, você vai ter bastante coisa pela frente, que é reforma tributária. Qual a tua expectativa, assim, enquanto militante, profissional da área tributária, em relação à reforma? Isso simplifica, não simplifica, aumenta a carga, reduz carga? Você está otimista, está pessimista? Qual é a tua ideia geral? Esse é o tema que dá bastante pano para manga, né? Quando fala de reforma tributária. Até porque, assim, do mesmo modo como nós estamos falando aqui, né? Quando eu faço sempre a edição do nosso periódico do TEUA, o TEUA Post, eu também pergunto para as pessoas algumas coisas, né? Então, ultimamente as perguntas
nenhuma delas escapa, é a questão de reforma tributária. Sim, sim. Então a gente tem mais diversas opiniões sobre reforma tributária, seja ela positiva, seja ela negativa. Né? Eu confesso para você que era fato que se precisava fazer alguma coisa. Né? Isso é uma coisa que vem arrastando há anos, né? Muitas décadas, né? Anos é pouco falar. Então eu acho que precisava ser feito. Né? E daí tem alguns pontos. Todavia, não sei se a maneira como foi feito foi a melhor. Uhum. Eu acho que também a desculpa de que... Isso aí, inclusive, até você chegou até a comentar uma vez. Eu lembro que nós já falamos sobre isso em alguns fóruns. Também a desculpa de que, não, precisava de mais discussão, mais debate. Olha, é difícil encontrar esse ponto, né? Porque, assim, não foram poucas as discussões. Não foram. Não foram poucos. Você teve aí, ela retomou muito forte a discussão, se me engano, em 2017, né? Que voltou com aquela força total, né? Isso, com a Vanessa Canado, né? Isso. Né? Então, assim, eu cansei de ver quantos eventos, quantas discussões tinha sobre reforma tributária. Era evento em todo lugar, em todo canto. Sim. Tá? Cada um dando a sua opinião, né? E o próprio também, as questões do governo abrindo, se pôr na discussão, a proposta para discutir, né? O API, o Eurico, foram várias. Né? Então foi discutido. Tá? Então eu acho que precisava ser feita alguma coisa. O meu grande receio com a reforma tributária é aprovar um novo imposto e depois, nesses novos impostos, começar a fazer tudo uma teia de novo de tudo, um monte de penduricalho que vai vir embaixo. E esse é o meu grande receio. Sim. Porque hoje o que você tem? Você tem vários tipos de impostos, você tem o ICMS, do ICMS você tem 1 milhão de coisas embaixo. Né? Tem cada estado trata de um jeito, cada um trata de uma maneira. Sim. Eu tenho minhas dúvidas se de fato vai ser, na prática, vai ocorrer o que estão prometendo. Né? Como é que vai ser? Eu vou ter dentro dos estados, isso vai ser uniforme, eu vou ter tudo, todos eles vão ter os mesmos parâmetros? Parece que não. Você entendeu? Então, meu grande receio é esse, né? De você montar uma estrutura nova, embaixo dessa estrutura você começar a fazer a mesma bagunça que tinha numa estrutura anterior. Eu duvido que depois que vão sair apenas, como estão dizendo, 2 ou 3 leis complementares. Acho que vai sair 2, 3, que depois vai sair uma que vai mudar, que vai alterar, que vai sair uma que vai represtigiar o efeito da outra e vai virar esse bolo de neve. Eu tenho esse receio, né? Mas acho que o principal ponto também, Augusto, é a questão da incerteza, né? Quando a gente fala de carga tributária, né? Porque você vê, falou-se em 25% lá atrás, né? Até hoje não se sabe qual que é exato, né? Então tem 25, 26, eu vejo colegas falando que estão fazendo previsões com 29, com 30, com 31, né? Então é uma segurança enorme, né? E aí a gente vai para outros pontos da reforma que eu acho que são importantes, né? Alguns tratamentos tributários diferentes, né? Você tem o agro foi um dos que acabou entrando, que é onde estou atualmente, né? Então você vai ter aqueles que são a favor e aqueles que são contra por um tratamento tributário, porque é aquela história, né? Como diz, quando todos pagam menos. Sim. Em teoria essa é uma das ideias, né? Mas aí você vai para o ponto se de repente, alimentos, que é o cerne do agronegócio, desde que devidamente repassado, que o preço seja repassado lá no final, né, para o cliente final, se ele, de repente, deveria ser tributado tal qual todos. É um dos itens. Lógico que você vai entrar, aí vai entrar o pessoal de jornalismo falando que a informação também é importante, e aí a gente vai por aí. Né? Mas é igual a essencialidade, né? Exato. Essencialidade. Né? Que na época, quando saiu, todo mundo achou que, não, agora... Isso. Matou o problema do PiscoFins. Isso. E aí o Pisco virou tudo de novo. O que é o essencial? E discute o que é o essencial. Sim. Né? Então, virou uma superficialidade em cima da essencialidade. É um negócio meio doido. Sim. Né? Então, os meus principais pontos que eu penso da reforma são esses. É de fato ver como ela vai ser tratada. Eu acho, sim, como premissa de que tinha que ter sido feito, fazer alguma coisa, ter sido feito e foi. Então, ela já está em andamento. Já não tem mais como voltar atrás. Já foi dado o start. Agora, minha dúvida é realmente... de como vai se dar essa regulamentação, quais interesses, muitas vezes governamentais, você vai ter por trás de lobbies, das coisas que precisam ser feitas, para como isso vai funcionar. Você entendeu? Então, e naturalmente, essa fase de transição que talvez seja um pouco caótica. Sim, com certeza. Eu tenho essa opinião, eu falava já em muitos eventos no ano passado que a gente não teria a reforma tributária perfeita, mas a reforma tributária possível.
E um outro ponto que cada vez eu acredito mais é que eu não tenho lá tanta certeza se a etapa mais importante é a que foi fechada. Do ponto de vista de hierarquia das normas, né? Da antinomia, eu entendo que foi, né? Mas é a partir de agora, com as regulamentações, lei complementar, lei ordinária, decretos, instruções normativas, que a gente realmente vai poder dizer, olha, vai melhorar assim, vai piorar assado, vai piorar para depois melhorar, né? Enfim, a gente agora tem que acompanhar isso aí esse ano no Congresso, e é um ano de eleição. A gente sabe que no Brasil tem isso, esse componente, né? Um ano de eleição, as coisas tendem a ficar mais desafiadoras, né? Por isso que correram com a aprovação da reforma o ano passado. Exatamente. Porque passa o primeiro ano, que em teoria... Isso foi também no governo anterior. Tentou se aprovar correndo no primeiro ano. Porque a partir do segundo, começa a entrar outros interesses políticos, né, que acabam atrapalhando. Né? Outras eleições, que aí quem quer se eleger começa a ter que fazer algum lobby por algum motivo e começa, vamos dizer assim, o negócio fica um pouco mais frouxo. Com certeza. Meu caro, quando você olha para trás na sua carreira, você... Ou antes até, quando você olha para o Fábio estudante de contábeis ou de administração, você se tornou o profissional que sonhou? Augusto, essa é uma pergunta bem interessante. Eu como falei para você agora alguns minutos atrás, eu nunca fui um cara que me impus metas específicas e sonhei e peguei e falei, olha, eu quero daqui a tantos anos ser um gestor, um gerente, um diretor, né? Então eu acho que o que eu posso dizer é que quando eu olho para trás, né, e vejo um pouco do que eu estudei num contexto que eu sempre estive inserido, né, a partir do momento que eu estava estudando já da área fiscal, né, o que eu posso dizer é que hoje, né, dentro da minha aplicação, do que eu preciso fazer para o trabalho, é uma coisa que eu gosto de fazer. Né? Então, talvez não atingiu o ápice da carreira que queria atingir, por enquanto, pelo menos não. Uhum. Não sei se vai acontecer ou não, é outra história. Uhum. E como falei para você, eu também não sou um cara que planejo isso e ponho meta e fico pensando nisso. Não é o caso. Né? Mas assim, hoje eu estou numa posição que, dentro da área de planejamento e consultoria, que eu gosto do que eu faço. Né? Porque eu gosto muito de ler, assim como você. Uhum. Né? E esses loucos como nós também gostam, por incrível que pareça, gostam de ler até normas tributárias. Sim. Né? Sim. A gente acaba gostando. Hermenêutica. Então, eu gosto muito de fato, de conseguir ler, saber o que saiu, o que está sendo discutido, e depois, naturalmente, que faz parte do serviço você aplicar. Uhum. Então, eu digo, em termos de realização profissional, que hoje eu gosto. Hoje eu estou num lugar que eu posso dizer para você que há 15 anos atrás, né, eu pensava até em falar... que eu notei muito que eu gostava de fato de ler, de conseguir entender essas coisas, de discutir, né, essa parte de legislação, acompanhar tudo. Só que eu não fazia isso no passado de 15 anos atrás. Né? Então já faz alguns anos que hoje eu estou dentro desse contexto. Então, de realização profissional, eu posso dizer profissionalmente que eu gosto do que eu faço. Então, dentro desse contexto, eu posso dizer que eu estou bem satisfeito. E você tem algum ponto que você tenha feito lá atrás que você teria feito diferente? Por exemplo, você comentou que começou na contabilidade e depois foi para a administração. Hoje, com a experiência que tu tens hoje, tu teria feito esse movimento ou não? Eu teria persistido em contabilidade. Você tem essa visão aí? Não, nesse aspecto não, porque assim, eu tenho... Porque como a gente está na área fiscal, né, então você acaba tendo contato com contabilidade, né? E eu acho contabilidade algo extremamente importante. Né? Tanto a contabilidade, a junção, acho que para quem está na área tributária, por incrível que pareça, eu sou uma positiva ou negativamente, um ponto fora da curva. Né? Porque quando a gente fala de área tributária, eu acho que 80% a 90% ou é contábil ou é direito. Né? E quem tem os dois navega hiper bem na área tributária. Tem a junção das duas coisas mais perfeitas. Né? E eu sou administrador, então eu estou bem no meio termo ali. Sim. Né? Mas eu acho que não, de fato eu percebi que contabilidade nunca foi o meu negócio.
Né? Tanto é assim que eu vou citar até um caso legal para você. Eu já falei isso com várias pessoas. Quando eu fui fazer entrevista por uma das empresas, a pessoa que estava me entrevistando fez uma das perguntas, se não, eu acho que é o mais legal que talvez alguém me fez, que foi definitivo, acho que foi o processo seletivo. Você conhece a pessoa que é o Rogério Martins? Sim. Tá? Foi na época quando eu fui para a Seara. Né? Eu estava numa entrevista com ele e com outro gestor que estava me entrevistando, que era o Odair. E aí depois algumas perguntas técnicas, né? O Rogério virou para mim e perguntou o seguinte: Fábio, me responde uma coisa. Você é letra ou você é número? Essa foi uma pergunta super simples. E isso me gravou muito até hoje. Eu falei, eu não sei se é a resposta que você quer ouvir pro cargo que você está querendo preencher. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, eu sou letra. Eu não sou número. Né? Porque eu gosto muito mais, de fato, de ler, de entender aquilo, conforme nós falamos. Eu sou um leitor ávido, então eu gosto de fazer isso. Então, por esse outro motivo, eu sou muito... Vamos dizer assim, se eu tivesse que fazer, eu fiz ADM, mas se alguém falasse, olha, a partir de agora você vai ter que decidir na sua carreira. Ou você faz contábil ou você faz direito. Eu faria direito. Sim. Sim. É interessante o que tu tá falando, Fábio, porque dá uma dimensão pro nosso ouvinte, pra nossa audiência, que quão importante é o curso que você faz, né? Durante muito tempo as pessoas acham, você acabou de falar, né, quem faz contábeis e direito parece que tem o conjunto todo. Mas existem grandes profissionais da administração, grandes profissionais da economia, hoje cada vez mais grandes profissionais da tecnologia trabalhando na área tributária. Tem. Já tem profissionais da matemática trabalhando na área tributária, né? Então, eu, por exemplo, eu cursei contabilidade, depois eu fiz economia, e economia é um curso super desafiador, porque ele te exige a matemática num nível da área de negócio no nível mais alto, quase semelhante ali à engenharia, econometria, cálculo 1, 2, micro 1, micro 2, macro 1, macro 2. Eu lembro disso na faculdade. Exatamente. E ao mesmo tempo te exige uma carga de leitura semelhante à do direito, né? Assim, pau a pau, porque você tem que ler muita coisa, né? Você tem que ler Samuelson, você tem que ler Keynes, você tem que ler Marx, você tem que ler Milton Friedman, você tem que ler A Lanterna na Popa, do Roberto Campos, entendeu? Você tem que ler Delfim, você tem que ler Gustavo Franco, né? André Lara Rezende. Então, assim, acaba que esse profissional ele se torna ali bem completo, mas se vê menos economistas na área tributária. Nos Estados Unidos tem muito economista que trabalha em preço de transferência, mas não na área tributária, né? Curioso isso. Então, assim, você faz a formação, teve uma oportunidade para trabalhar na área tributária, e aí é você que trilha aquele caminho depois, né? Cada vez mais, eu quero dizer o seguinte, cada vez mais, né, Fábio, os processos seletivos são menos sobre currículo e mais sobre qual é o valor que você vai entregar aqui. Por que eu tenho que contratar o Fábio? O que você vai fazer aqui? Qual é o valor que você vai entregar que hoje eu não tenho aqui, né? E a gente, ou seja, inclusive o LinkedIn, eu acho, por exemplo, que o currículo talvez esteja com os dias contados. Nem sei se algumas empresas já nem usam o currículo. Pega o LinkedIn. Por que eu tenho o currículo, né? Pega o LinkedIn da pessoa e faz ela explicar aquilo ali. O que você entregou, o que você fez, né? Tenho mentorados, por exemplo, que participam de processos seletivos e que entregam o mesmo currículo para um processo numa empresa varejista e para um processo numa empresa siderúrgica. Mas, na verdade, são dois processos diferentes, com conhecimentos diferentes. Então, você deveria customizar o currículo para uma vaga e para outra, né? E aí, lógico, potencializar suas habilidades para um e para outro, né? Que são diferentes. Então, eu questiono bastante, tenho pensado bastante sobre isso, quão decisivo é, né, a formação formal ali, acadêmica,
para você construir um profissional muito competente na área tributária, né? E você vê, esse comentário é uma coisa interessante. Naturalmente que quando você faz alguns cursos que são mais ou menos voltados para aquela área, para aquilo, como contabilidade, administração, direito, economia, que a gente está falando, que eles se inserem dentro de um contexto, né, da área fiscal, da área tributária, é ótimo. Né? Mas eu já conheci outras pessoas que trabalharam, que eu tive a felicidade e o prazer de trabalhar junto, que não tinha nada, umas nem tinham formação e eram excelentes na área tributária. Teve pessoas que eu conheci, teve um em específico, que era formado em História. Olha só. História. E o cara dá aula. Quando a gente fala de tributação, de legislação, de norma. Então, para você ver, então, acho que é muito relativo. Muito. Né? O que você tem, muitas vezes, é um filtro. Né? Porque, por exemplo, você vai... E até não digo que está errado, mas quando você vai aplicar para determinada vaga, né? Seja ela de gestor, né? De gerência, diretoria, especialista, analista, whatever. Quando você vai aplicar, ele já vem uma determinação do que ele quer que a pessoa seja formada. Ele tem uns pré-requisitos. Sim. E se você, por exemplo, ele vai trazer. Eu quero alguém formado em direito, contabilidade ou áreas afins. Áreas afins, a gente sabe que é mais ou menos isso do que a gente está falando. Isso. Se uma pessoa, por exemplo, que é formada em filosofia, que é super importante, eu adoro filosofia também, ou que é formada em história, por exemplo, por mais que ele tenha experiência de 20 anos na área tributária, se ele aplicar para essa vaga, ele não vai ser selecionado, porque você tem um filtro que tira. Sim. Né? E, assim, óbvio, as empresas estão no direito de fazer isso, e eu acho que é uma maneira de você fazer um filtro do que você deseja. Ali, né? Você já imagina que os profissionais melhores da área, eles passaram por essas formações. Né? Mas você vê, tudo bem, pode ser poucos de repente, mas você acaba tirando muitas pessoas boas, às vezes, dos processos. Com certeza. Eu tenho uma mentorada que trabalha na área tributária de uma grande empresa aqui no Brasil, que é psicóloga. E ela tem uma excelente carreira, e ela é psicóloga. Então, assim, isso... Eu tenho pensado bastante sobre isso cada vez mais, né? Eu acho que talvez a gente consiga chegar em alguns anos, Fábio, na formação do gestor tributário. Então, assim, hoje você tem um curso de contabilidade, economia, administração, direito. E qual é a formação do profissional da área tributária? Ele precisa conhecer contabilidade, ele precisa ter noções boas de economia, ele precisa ter boas noções de administração, boas noções de direito, ele precisa conhecer psicologia, porque ele vai fazer gestão de pessoas, ele precisa conhecer matemática, ele precisa conhecer língua portuguesa, inglês, espanhol, ele precisa conhecer estatística. Hoje você tem aí métodos preditivos, inteligência artificial. Então, será que em algum momento a gente vai ter um curso, 3 anos, 4 anos, que forme um gestor tributário? É uma questão que a gente precisa pensar aí nos próximos anos, né? Não, você pode encabeçar, você acha que você é um dos candidatos a conseguir encabeçar um negócio desse. Se você me ajudar, eu vou junto. Meu caro, como é que você está fazendo, como é que você está pensando a gestão da reforma? Você acha que vai fazer sentido contratar mais gente, no sentido de a sua empresa avaliar mais headcount? Você acha que vai fazer mais sentido outsourcing? Você acha que pode fazer sentido híbrido? Você acha que depende muito do caso, da cultura da empresa, do segmento? O que você pensa sobre isso, assim? Eu acho que tudo influencia, né? Quando você fala, depende do segmento da empresa, sim, né? Depende do que a empresa faz, né? Porque você tem uma diferença muito grande, né? Entre o que uma empresa, uma indústria, por exemplo, seja ela qual for, seja agronegócio, siderurgia, né? Faz, do que de repente uma empresa financeira, uma empresa que trabalha só com telecomunicação. São coisas totalmente diferentes. Né? Então, acho que cada um vai procurar ver a sua realidade. E aí a gente volta no que nós falamos anteriormente. E daquelas surpresas que virão pela frente. Nesse período de transição, o que vai sendo colocado? Sim. Vai vir quantas leis? O que serão essas leis? De que maneira isso vai se desdobrar? Né? Então, eu acho que hoje é muito cedo para você pensar assim, de repente vai contratar menos, eu vou precisar de mais gente, ao contrário. Porque muita gente pensa justamente no lado de perder o emprego. Sim.
né? Eu vou ter uma coisa muito mais redonda, né? Com muito menos exceções, com muito menos coisas que precisam ser vistas, ser analisadas, né? E é natural que se você tiver uma coisa reta, ao invés de curvas, né? Não é, você, em teoria, você vai precisar de menos gente. É fato isso, não tem como, é uma coisa que a princípio não tem como negar. Só que eu não sei se isso vai ser uma realidade lá para frente. É o que eu falei para você, o meu receio é justamente vir mais esse 1 milhão de pendurical em cima do que já colocaram. Sim. Você entendeu? Então, aí você pode falar, não, eu vou precisar de menos gente para a área de estudo de planejamento, de consultoria tributária. Eu vou ter menos cenários que eu preciso estudar. Eu não vou ter tantas variáveis. Você pode precisar de menos gente. Sim. Ou você vai precisar de menos gente, depende por compliance, para apuração do imposto, que vai ser mais simples. Eu vou ter menos obrigações acessórias. Uma das brigas que tinha da reforma tributária, que muita gente levantou o ponto, e eu também, eu até acho que faz sentido, era uma preocupação que devia ter a ver de você tentar, antes de fazer uma reforma tão grande como estão fazendo, né, como está sendo feita, um negócio abrupto, era você também, ao mesmo tempo, você trabalhar nas questões paralelas, que são infraconstitucionais, obrigações acessórias. Você tem 1 milhão de obrigações acessórias que você precisa entregar. Sim. Você tem times inteiros dedicados a fazer isso. Né? Nós já vimos estudos aí de Brasil gasta 1.500, 1.600 horas para fazer isso. Né? Então, esse era um ponto que talvez tivesse que ter sido tratado. Porque sabe o que dá a impressão, Augusto? Que eu estou mexendo num negócio muito forte, né? Que tinha que ser mexido, como eu já disse também, eu também acho que tinha que ser mexido, mas essas coisas paralelas que circundam ali, satélites que ficam em volta da Terra, vamos dizer assim, essas obrigações acessórias, que são extremamente importantes, tinham que ser vistos esses pontos. Sim. E não foram. Você entendeu? Continua do mesmo jeito. Né? E aí a gente faz um comparativo. Né? Precisava da reforma? Precisava. Agora, o que adianta? Eu vou fazer uma reforma tributária, eu vou continuar, o governo vai continuar seja ele qual for, com uma sede de ganância de arrecadar, sendo que o primeiro passo, que era uma reforma administrativa para eu reduzir os custos, o peso dessa máquina governamental, nós não tivemos. Né? E se você tivesse essa redução do peso da máquina governamental, né, desses gastos públicos que você tem, talvez você tivesse uma reforma tributária com IVA muito abaixo do que estão falando. Concordo. Você entendeu? Então, assim, eu acho que há de se ver. Eu acho que precisa algum tempo aí para poder ver o que vai se aprontar, né, com essas normatizações, para poder dizer se vai precisar contratar mais gente, se não vai, se vai melhorar para apuração de impostos, compliance, com obrigação acessória em geral, ou se realmente vai afetar o planejamento, os estudos tributários que precisam ser feitos da equipe. Então, fato é, todo mundo está receoso, está em compasso de espera para ver o que vai acontecer. Sim. Mas eu acho que só até a parte de transição, mais uns 3, 4 anos que vão passar, conforme for saindo, eu acho que aí a expectativa eles vão chegando um próximo do outro da realidade para você saber o que você vai precisar fazer. Sim, concordo. É por aí. Vamos acompanhar isso aí agora. Acho que o que tem para acontecer deve acontecer no primeiro semestre, por conta de eleições. E é muito importante, né? Essa queda de braço, esse jogo de tabuleiro aí do executivo com o legislativo, né? Meu caro, qual foi o teu maior desafio de carreira? Lembra, tem alguma coisa na cabeça assim, de um grande desafio? Foram muitos. Mas pega um e divide com a nossa audiência aí. Olha, eu tenho 2 que eu vou dizer. Não foram desafios por assim dizer. Nossa, negócio muito forte. Mas assim, são 2 pontos que aconteceram comigo na minha carreira que eu acho que vale a pena aqui ser compartilhados, que foram pontos simples até, tá, Augusto? Às vezes as coisas simples são as que te dão um start para alguma coisa mais complexa. E que me despertou para algumas questões profissionais de uma época que não que eu seja super experiente, mas de uma época que eu era um pouco mais imaturo. Né? Quem trabalhou comigo já sabe que eu já contei esses casos algumas vezes, né? Numa das empresas que eu trabalhei, eu me lembro que na época se me engano, eu estava como analista, fazia as apurações, tudo. E aí eu tinha uma dúvida sobre... Era algum processo da Zona Franca. Quem sabe a Zona Franca é aquele caos, né? Sim. Assim, sabe aquela coisa de você tá meio acomodado? Que você não... Era uma época assim que você não sabia, mas eu queria a resposta na mão. Eu não queria ter o trabalho de procurar. Sim.
Sabe, esse tipo de situação? Acho que todo mundo já passou um pouco por isso. Acho que né? sim. Que você tá ali e você, puta, não, só me dá o peixe, que eu não quero, nesse momento eu não quero saber como pescar, me dá o peixe que tá resolvido. E aí eu fui falar na época com o meu gestor, né? Aí eu coloquei ali a questão na mesa, assim, olha, eu tenho isso, né, tal. Aí ele, né, me ajudou ali, não, é isso daqui, não, me explicou, eu falei, opa, beleza. Só que eu tinha uma segunda dúvida, ainda sobre Zona Franca de Manaus. Eu falei, quer saber? Eu já vou aproveitar e perguntar agora. Eu só chego na mesa e executo. Aí eu caí na besteira de perguntar. Aí quando eu perguntei, eu me lembro até hoje, cara, ele parou assim, eu tava em pé e tava na mesa dele, ele olhou assim pra mim e falou, vamos fazer o seguinte, Fábio. Esse aqui era o papel que tava na mesa dele. Ele empurrou assim pra mim. Vai lá, lê isso aqui, que você tá na mão, e estuda. Se você tiver alguma dúvida, você volta aqui e a gente conversa. Cara, aquilo derrubou de uma maneira, me despertou para uma realidade. Sim. Né, que depois daquele dia nunca mais aconteceu. Assim, eu sempre procurei, nunca mais fui falar com alguém, né, sobre algum assunto, simplesmente sem ter lido o mínimo que eu precisa ler. Né? Então, eu acho que para a questão tributária, para a questão que nós voltamos a falar da questão de você fazer uma leitura, de você entender alguma coisa, você precisa estar compreendendo o que é aquilo. Não adianta você simplesmente executar ou perguntar para os outros. Você precisa entender por trás o que é. O que eu estou estudando? O que é esse imposto aqui? No que ele vai dar? O que pode acontecer? Qual que é o impacto? Então, esse foi um dos grandes pontos que eu fiquei extremamente com vergonha. Assim, foi um perrengue que na hora, sabe quando a pessoa fala e você sente você queimar por dentro, de vermelho? Assim, vergonha de você mesmo. Você fala, o que eu fiz? Não, podia ter evitado. E isso mostra que uma das habilidades que o profissional da área tributária tem que ter é saber perguntar, né? Sim. É uma grande habilidade, porque, e aliás, eu acho que a dos gestores talvez seja a melhor habilidade, saber perguntar, saber o que perguntar, né? Porque a gente é criado, né, Fábio, educado para ter boas respostas, quando na verdade se a gente se tornar um bom profissional é porque a gente sabe fazer boas perguntas. Sim. Né? Então acho que é um pouco isso. Eu te entendo perfeitamente, achei muito genuíno, muito verdadeiro você falar disso, que poxa, eu não estava com muita vontade, e quem não passou por isso? É isso, todo mundo passa por isso, por momentos da carreira, é igual a procrastinação, todo mundo procrastina, um pouco menos, um pouco mais, em algumas épocas menos, algumas épocas mais, né? Isso faz parte. Na média, a gente tem que estar sempre crescendo, se desenvolvendo, a gente tem que estar com atitude, mas é lógico que tem momentos e momentos, né? Sim, tem. E assim, acho que eu falei, essas pequenas coisas que às vezes só que você tem que perceber, né? Que nem foi um negócio extremamente vexatório para mim mesmo. Eu fiquei péssimo naquele dia. Mas a partir daquele dia eu dei uma mudança. Sim. E um outro ponto, algo de perrengue, que a gente fala a mesma coisa que aconteceu comigo ainda há anos atrás também. Eu me lembro que eu estava numa empresa também e alguma coisa que a empresa fazia eu não concordava. Eu falava, não era que a empresa fazia o negócio não compliance, não é isso. Eu não concordava a maneira como aquilo estava sendo tratado. Sim. Né? Eu não concordava, mas era uma coisa da empresa. Era daquele jeito. E aí, eu pé da vida ali, conversando, aí fui falar na época com o meu gestor, reclamei. Não pode, não sei o que, não acho que tá certo isso. Aí ele falou uma coisa também, assim, direto ao ponto. Né? Que ele falou, Fábio, entende uma coisa. Aqui, assim, é assim, isso que é da empresa. As coisas aqui na empresa funcionam desse jeito. É assim que tá acontecendo. Algumas coisas a gente consegue mudar, algumas outras não. Essa é uma coisa que não dá para mudar. Então, assim, se você não concorda e para você é um negócio que não tem como remediar, cara, faz o seguinte, abre uma empresa para você, aí você vai trabalhar do jeito que você acha que é o certo. Né? Então, pode parecer um pouco rude. Sim. Pode. Né? Mas foi outra lição que eu aprendi. Então, assim, sobre algumas coisas você tem que soltar a sua voz, você tem que dar a sua opinião. Eu sou extremamente a favor. Eu sou um cara muito sincero. Sim. Então, eu sempre, pro bem ou pro mal, eu sempre dou uma opinião. E talvez nem sempre você se dá bem por fazer isso. Muitas pessoas não gostam de ouvir. Sim. Né? Só que tem algumas coisas na empresa
que você sabe que tá lá, é uma coisa muito profunda que você não vai mudar. Aquilo é uma cultura, é algumas coisas da empresa que não adianta. Sim. Então, você tem que se adaptar. Algumas coisas você tem que se adaptar. Se você não se adapta, então você tem algumas coisas tem que procurar outro lugar, porque não vai mudar. Não tem jeito. Eu acho que é a maturidade que te dá isso, né, Fábio? De aprender que... eu defendo muito isso. Tem uma palestra que eu dei uma vez que eu falava que a energia é finita. Então, assim, onde é que você tem que alocar a sua energia? Em coisas que você pode mudar. Tem coisas que você não pode mudar. Então, você não deveria sofrer por isso. Você não deveria comprar essa briga, né? O nome disso é inteligência, né? Gestão dos estressores, eu chamava, né? E eu acho que isso o tempo nos dá. A gente vai vivendo algumas coisas aqui e ali, a gente vai aprendendo com isso, né? Meu caro, me conta essa história de editor do Telha Post. Como é que funciona esse negócio? Qual a tua experiência ali? O Fábio, ele realmente produz um material de primeiríssima qualidade e de uma maneira muito generosa, compartilha com todo o Telha, né? Uma comunidade de milhares de profissionais da área tributária que trocam conhecimento de uma maneira gratuita, mas muito animada, e, enfim. Que história é essa de editor do Telha Post? Como é que funcionou isso aí? Qual é a curtição que você tem fazendo esse trabalho? Bom, vamos lá do início, né? Como você falou, o Telha é um grupo gigante, sim, né? Com muitas pessoas. E eu entrei no grupo em 2018, se não me engano, né? Que o Rogério me chamou para fazer parte. E, como você sabe, ali circula muita informação, né? O tributário é cheio de informação. Então, você tem notícias todos os dias, para todos os gostos, todos os assuntos, né? E aí, como tinha muita notícia, aí um dia eu falei para ele, eu sugeri, né? Falei para ele, Rogério, o que você acha, né? Eu vi que tem muita notícia circulando, né? A gente podia fazer um periódico, né? Do Telha, alguma coisa nesse sentido, com as principais notícias, né? A gente capta as notícias que saíram no mês, né? As principais, óbvio, que senão você vai fazer uma bíblia por mês, né? Então, vamos pegar as principais e a gente faz e publica, né? Para todo mundo do grupo, da comunidade, ter um resumão, o que foi assunto esse mês. Né? E aí, na época, o Rogério achou super bacana a ideia, falou, pô, vamos sim. E aí, logo, aí nós acabamos construindo os primeiros, né? Ali era eu, o Rogério, na época a Melissa, que também estava no grupo. Né? Ela também ajudou bastante a gente fazer na época, nós montamos o primeiro. E foi... Você vai lembrar, era muito mais simplesinho, era um negócio bem... Né? Então, e aí a ideia era o quê? Inicialmente você pegar as notícias, né, e publicar. E assim, mas é como todo projeto, né, nós colocamos ele para funcionar e depois você começa a trazer algumas melhorias. No começo ele era só notícias. Né? E aí depois nós falamos, se a gente convidar alguém do grupo para eventualmente escrever um artigo. Né, um artigo técnico, né? Legal. Aí começou. Aí chamou fazer artigo. E aí depois nós vimos que muita gente no grupo, até no grupo tem um grupo do Happy Hour do Telha. O Telha tem 1 milhão de grupos, né? Sim. E aí o pessoal sempre fala sobre vinho, né? Aí nós vimos que era um gosto geral do público. Vamos criar uma de vinho? Telha Wine. Telha Wine, isso aí. Criamos de vinho. E aí depois começamos, a gente podia pegar alguma coisa de livros. Né? O pessoal gosta também de livros, nós notamos, né? Quem é da área tributária normalmente lê muito. Vamos pegar alguma coisa de livros. Aí criamos o Literatelha, né? Que trata sobre livros, assim, hoje ele está até um pouco mais amplo, né? Divulgação até de livros do meio do próprio grupo técnico, dicas. Tem esse grupo Literatelha? Não, o grupo não, né? A coluna, né? Tá. A coluna. Tá, não é igual Wine, não é igual Fitness, não tem um grupinho de literatura. Não, esse está só dentro da própria Rogério que eu não tô nisso, entendeu? Ele está só dentro da coluna do Telha Post. Então, a gente tem esse de livros que daí... ele sempre é aberto para quem quiser escrever. Sim. Né? Eu queria escrever, eu queria dar uma dica de um livro, eu queria falar sobre um livro, né?
Vamos lá, faz lá, né? Dá dica de 2, 3, o que você quiser falar, sempre tá aberto. Ou se não, quando não tem ninguém que quer escrever, a gente sempre busca alguma dica. A última que saiu, se não me engano, foi de sebos em São Paulo. A gente vai pegar algumas matérias, vai colocando, põe dicas culturais sobre teatro, alguma coisa que está acontecendo. Essa é a ideia. E aí depois nós acrescentamos, eu fico com receio de acabar esquecendo algumas colunas, aí a pessoa me mata depois. Né? Atualmente ele está com a outra coluna do Telwatec, que é sobre tecnologia, né? Então, essa daí o Rodrigo La Rosa, nosso amigo, também ajuda bastante a gente. Ele está muito sempre ligado em tecnologia, né? Traz pessoas com matérias, né? com artigos que nós publicamos. Tem um outro sobre sobre saúde também, né? Que traz dicas aí. Outra pessoa que foi o La Rosa até trouxe, a Andresa, que ela é personal, então ela vai trazendo dicas todo mês, a gente tem alguma coisa nesse sentido. E a última que é justamente a de entrevista, que é o que a gente faz aqui nesse momento, mas só naturalmente que escrito. Então a gente sempre busca alguém do grupo, às vezes já buscamos gente fora do grupo para vir falar sobre algumas coisas, a gente faz alguns questionamentos, né, para publicar. Mas esse foi o TEWA, que tá aí, já estamos com na edição 61, 62, já passamos 5 anos de publicação, né? E eu acabo fazendo esse trabalho aí que você vai para a pergunta original, né? De edição do TEWA, né? Então, desde então, eu faço esse trabalho de... O que é em si o trabalho de edição? Né? É você saber o que vai sair na próxima edição e fazer aquela curadoria, assim, muitas vezes, do que vai sair. Então, é uma coisa que eu e o Rogério, a gente conversa bastante, né? Pô, quem não foi entrevistado, quem a gente pode entrevistar? A gente alinha todas as perguntas, o que vai ser feito, né? Artigos, a gente sempre fala com alguém do grupo, alguém quer publicar algum artigo, ou você está interessado, você quer fazer sobre determinado tema, a gente sempre tem que acompanhar esses assuntos. E assim como as demais colunas também, né? E aí só os perrengues que tem, né? Que você tem muitas vezes, alguém estava para escrever, mas por algum motivo aconteceu, a pessoa não consegue escrever, falta 5 dias para você fechar a edição, eu não vou conseguir. Aí o Rogério sabe como que é. Aí você corre para ir atrás de outra pessoa, quem mais pode escrever? Então, são os perrengues normais que a gente tem de fazer a publicação. Mas é uma satisfação enorme o TEWA Post, né? Como a ideia foi nossa, nós criamos, implementamos, é como um filho, né? Você vai vendo ele evoluir, né? Dá trabalho? Dá bastante trabalho, não é pouco não. Mas é muito prazeroso, é bem legal. Muito legal, parabéns por esse trabalho, porque é muito legal. Sempre que eu recebo, eu deixo numa pastinha separado para ler no final de semana. Eu gosto muito de ler o TEWA Post ali. Sou um fanzaço de vocês. Meu caro, quem é o Fábio que não tá no LinkedIn? O que eu vou dizer, cara? Assim, no LinkedIn, dá pra gente separar bem. Ali você tem o Fábio, eu profissional. Eu uso exclusivamente, de fato, o LinkedIn para isso. Eu também. Eu não uso, não costumo publicar outras coisas, não faço nada diferente. Então, tudo que eu ponho lá no LinkedIn tá, de alguma maneira, ligado à profissão, ao meu setor, né, à minha área. Então, é coisa tributária. Porém, hoje, atualmente, eu estou no agronegócio, é coisa sobre agronegócio, mas tem coisas técnicas mesmo. Né? Publicação do TEWA Post sai no LinkedIn, né, que a gente põe. Então, o Fábio fora do LinkedIn, cara, eu sou uma pessoa que adora a leitura. Eu gosto muito de ler, eu gosto bastante de assistir série, gosto de assistir filme. Né? Eu sou casado, tenho 2 filhos, né? Gosto bastante de ficar em casa, já fui mais, hoje não sou um cara muito de sair, assim, sou bem tranquilo nesse aspecto, né? Eu gosto de curtir a minha casa em si. Sou um cara de poucos, mais leais amigos, né? Apesar de eu converso com bastante gente, com bastante pessoas, mas eu tive felicidade durante a minha vida fazer alguns bons amigos. Né? Então, eu sou um tanto quanto reservado, embora eu publique bastante no LinkedIn, né? No que diz respeito à minha vida em si, assim, eu sou bem mais reservado, bem mais tranquilo nesse aspecto. Né? Então, eu sou bem sossegado, bem de boa mesmo nisso daí. Enfim, é o que eu gosto, é o que eu gosto de fazer. Além de ler um pouco algumas coisas tributárias, eu gosto de ler em geral, assistir filme, passear, viajar quando a gente consegue. Né? Às vezes falta uma verba. Né? Mas é isso. Acho que no mais é isso. Não sei se depende se
tiver alguma outra coisa que você queira que eu comente aqui. Você é corintiano, palmeirense? Corintiano. Uhum. Né? Adoro futebol, Sim. acompanho. Sou um corintiano, então... Felizmente agora estou numa maré que está melhorando aí. Sim, eu tenho acompanhado. Tá no perrengue ali, zona Sim. de rebaixamento do Campeonato Paulista. Sim. Olha só, Paulista. Tenho acompanhado. E agora com o novo técnico as coisas estão indo, né? Mas eu gosto bastante, eu gosto de conversar bastante de futebol com o pessoal, assim, de trocar uma ideia. Eu acompanho de fato, né? Eu não sou o torcedor que só torce, mas não acompanho. Eu acompanho, eu gosto. Aliás, o último jogo, o último clássico, o último derby ali, eu vi claramente que o Corinthians tentou, né? Teve uma tentativa desastrada de fazer um jogo épico. 2 jogadores expulsos, né? O goleiro expulso. E no último minuto ali empata o jogo contra o Palmeiras com aquele gol de falta. Vocês tentaram fazer um jogo mais épico do que a Batalha dos Aflitos do Grêmio, né? Aquele é difícil. Mas sem sucesso, porque a Batalha dos Aflitos nós estávamos com 7 jogadores em campo, um pênalti contra e terminamos com 1-0, né? Então eu queria deixar que essa mensagem para os corintianos: não conseguiram, tá? Enfim, brincadeiras à parte, meu caro. O Pitacos Culturais, eu queria te ouvir um pouquinho o que você gosta de ler, se você tem alguma indicação de livro, de série, você comentou de séries ou de filme, para essa moçada que está nos ouvindo aí, se inspirando em ti. Tá, eu adoro leitura, adoro ler, adoro assistir, de fato, né? Então, assim, eu li muito, hoje eu li até um pouco menos. Eu já cheguei a ler até uns 40 livros por ano, assim, li bastante já, Sim. assim. Acho que 40 é uma média bem alta, mas hoje eu não leio mais. É boa, muito boa a média. Hoje, eu devo ficar na casa de uns 15, máximo 20 livros por ano, não consigo mais que isso. Mas o meu tipo de leitura, vamos dizer assim, né? Eu sou um cara que... Eu leio pouco livro de autoajuda, por exemplo. Não faz muito. Tem muita gente que adora, né? Não faz muito o meu perfil. Eu gosto, de fato, de livros que contam histórias, né? São os que me fascinam mais, né? Livros técnicos, eu gosto, leio alguns, também não... Prefiro ler, às vezes, tecnicamente, né, um artigo isolado da nossa área do que, muitas vezes, um livro. O último livro técnico que eu li e que eu gostei, de fato, foi o Manual de Gestão Tributária do nosso colega McLaren. Esse livro dele é excelente. Sim. Mas, em livros de maneira geral, né, eu gosto bastante de Saramago. Indico fortemente As Intermitências da Morte, para quem não leu. É um dos livros que eu adoro. Clássicos, Dom Casmurro, Sim. Machado de Assis, eu adoro esse livro. Dom Quixote, A Leste do Éden, do John Steinbeck, é um livro maravilhoso. Os últimos do que eu li de livro, eu li o It, A Coisa, do Stephen King, né? Calhamação de 1.100 páginas. Sim. Né? Comecei a ler agora na sequência alguns contos do... Rapaz, esqueci agora, estava lendo agora há pouco o nome do livro. Bom, depois eu lembro o nome. Tá? Mas são os que eu gosto. Então, assim, eu sempre gosto mais de livros com histórias, não coisa fictícia. Aliás, não coisa real, eu gosto de coisa fictícia. Eu gosto de viajar, eu gosto de fazer esse tipo de leitura. Né? Então, são os que eu gosto. Em termos de série, né, eu estou num momento meio série e filmes. Hoje, atualmente, eu estou num momento meio retrô. Sim. Né? Então, eu tenho acompanhado um dos streamings, não vou falar aqui, né? Mas eu tenho acompanhado, eu peguei uma sequência para assistir todos 007, que no streaming estão disponíveis. Né? Então, desde o início, eu estou assistindo ele cronologicamente. Desde o primeiro, com o Sean Connery, até passando por Roger Moore, tudo, e até no atual. Então, eu estou seguindo essa sequência daí. E de série eu costumo assistir bastante série. Seriamente, eu assisto umas 5, 6, 7 ao mesmo tempo, porque me cansa assistir uma só. Né? Maratonar, que nem o pessoal faz. Aí eu pulo de uma, assisto uns 3, assisto outra, depois eu volto para aquela de novo. Aí em casa é assim, algumas eu assisto com meu filho, só com ele. Aí algumas eu assisto só eu e minha esposa. E tem aquelas que eu acabo assistindo sozinho. Sim.
Dessa que eu estou assistindo sozinho, nós até comentamos agora há pouco, antes da gente começar a entrevista aqui, eu estou gostando bastante, estou quase terminando aquela Mad Men, né, que fala sobre uma agência publicitária lá em Nova York na década de 60. Maravilhoso, né? Eu acho que, se não me engano, ganhou acho que 2 prêmios, não sei se foi Emmy, qual foi o prêmio, Globo de Ouro, não lembro de série que ele ganhou. E estou assistindo também um que é o original da HBO, que foi disponibilizado na Netflix agora, que é aquele A Sete Palmos, que conta a história de uma família que tem uma funerária, né? E aí gira todo um torno em volta das mortes que acontecem e os dilemas da família em si, do que vai acontecendo. Interessante. Eu tenho assistido eu tenho essa estratégia daquelas que eu assisto sozinho, também daquelas que eu assisto com meu filho e que a gente assiste em família. Sim. Então, em família, a gente assiste o Lupin, agora esperando uma nova temporada. Eu e meu filho, a gente assiste Succession. É maravilhoso. Maravilhosa, é lá do HBO. Você não terminou ela ainda? Não, terminei ainda. É maravilhoso. Maravilhosa, mas eu adoro, porque eu adorei Billions. E ela me remete a Billions, assim, aquele jogo de poder, comunicação, estratégia, sabe? Sabe que eu jogo xadrez, eu aprendi a jogar xadrez antes de me alfabetizar. Pô, eu gosto de xadrez também. E xadrez tem muito de estratégia, e eu vejo muito estratégia ali no Succession, né? Por sinal, um outro filme, uma temática, vamos dizer assim, semelhante, que é o Mago das Mentiras, o do Madoff. Não sei se você já assistiu. Não também. Não vi. Tá na HBO lá, é bem legal. Muito bom, meu caro. Obrigado aí pela tua visita. Fiquei muito feliz e honrado aqui por estar sendo visitado por ti. Tenho uma grande admiração pelo teu trabalho no grupo ali. Acho que o grupo ele é feito por milhares de profissionais, mas eu acho que tem ali os seus protagonistas e você, com toda certeza, é um deles ali. Eu acho muito legal o trabalho que você faz ali. Não preciso nem dizer do Rogério, né? Chover molhado. Só um que eu acho que a gente pode tirar do grupo ali é o La Rosa, né? O La Rosa, acho que... Mas de resto ali, acho que o grupo tá bem. Tá? Até porque não é gremista também. Não, e nós estamos gravando aqui no final de semana de Grenal, então é verdade. Brincadeiras à parte, abraço grande no meu querido amigo, meu irmão Rodrigo Ferreira La Rosa. Muito bom, meu caro. Obrigado pela presença. Eu tenho aqui alguns avisos que eu sempre tenho uma colinha aqui. Você me acha... Aonde que você me acha? Você me acha nas redes sociais. Augusto Flores Oficial. A idade vai chegando, Fábio, e o óculos ele ajuda até nisso. Augusto Flores eu sei como que é. Oficial no Insta, no LinkedIn, no Facebook. O meu website, augustoflores.com.br. Se você quiser mandar uma sugestão, se você quiser mandar perguntas, se você quiser mandar uma crítica, se você quiser falar comigo sobre mentoria, manda uma mensagem lá, 41 99569 3841. Você continua comprando meu livro Manicômio Tributário, Reflexões de um Sobrevivente, na editora Viseu e na Amazon. Eu queria agradecer o meu patrocinador querido, a Bravo. A Bravo é uma Tex-Tech com mais de 10 anos, que atende mais de 6.000 CNPJs no Brasil. Mas, para além disso, é uma empresa feita de pessoas da melhor qualidade. E é por isso que eu sou muito honrado de ser patrocinado por eles aqui nesse podcast. Muito obrigado.